Ele é o criador do qual o concurso, da máquina da aprovação. Preparem para receber com toda a energia que vocês têm, Vitor Maia! Bom dia, bom dia. Tudo bom, pessoal? Hoje o Vitor me convidou para debater algumas coisas que eu pesquiso. Eu sou um entusiasta de estatística e eu uso isso aplicado a concurso. Eu vou falar algumas coisas aqui que vai surpreender muitos de vocês, porque é contra o que se costuma dizer, de um modo geral. As pessoas dizem coisas de uma forma sem pesquisar. E o Vitor, o meu xará, de uma forma muito diferente, ele, quando viu o que eu estava fazendo, ele me procurou e ele fez uma coisa que cientistas acham normal, que é o peer review. É você checar se o que você faz sentido com um colega que faz a mesma coisa. Isso é uma coisa muito bacana e demonstra que ele tem interesse em vocês e não no próprio ego dele. Isso é uma coisa que eu achei sensacional quando eu conheci ele. E eu agradeço muito a oportunidade que ele está me dando de mostrar o meu trabalho. Bom, ele já falou um pouco. Hoje eu trabalho na CGU, tive algumas aprovações no longo do caminho, que é a primeira evidência de que o que eu faço faz sentido. Já ajudo outras pessoas também. Mas o mais importante que eu queria dizer é que eu não sou louco. Eu fiz um psicotécnico 2 vezes, eu passei para agente, para perito da Polícia Federal. Eu não sou louco, como alguns de vocês podem achar daqui a pouco, quando eu vou falar algumas coisas. Enfim, a primeira coisa que eu tenho a dizer, acho que é uma coisa que o Vitor deve ter dito isso várias vezes, é que para passar não é só estudar. Isso é uma coisa que muita gente diz, é só estudar, é só estudar, é só estudar. Não é só estudar. Quem, como ele, observa as pessoas que passam, vê que existem padrões, que também é o tema do que ele estava acabando de falar, existem práticas, existem padrões que levam as pessoas a passar. Não é sorte, não é esforço, não é quanto mais você se esforça, maior a sua chance. É muito mais. E, como vocês também sabem, esse caminho para passar, ele é muito difícil. São poucas vagas para muita gente tentando. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é sair dessa massa de pessoas que estão tentando e virar candidatos às vagas de verdade, que é o que eu acho que vocês estão fazendo aqui, nesse evento. Isso é muito importante. E os números são esses. Quando você diz o seguinte, é só estudar. Tem 12 milhões de vagas, entre vagas federais, estaduais e municipais. Não sei se vocês já viram esses números, o grosso das vagas são municipais. Uma minoria, um em cada 7 vagas, são vagas federais, que são as que, no geral, as pessoas estudam. Não, são 12 milhões de vagas, 12 milhões de pessoas estudando, então é só estudar. Só que tem um problema, né? As pessoas, quando entram, elas levam um tempo para sair. Você fica 35 anos até se aposentar. É difícil achar alguém que tenha... que existem incentivos, mas é muita exceção, de entrar, que alguém que entre no serviço público e queira sair antes de se aposentar. Porque a aposentadoria é muito vantajosa, então são as mesmas razões pelas quais as pessoas querem entrar. Então, quando alguém entra, em geral, essa vaga se fecha por um bom tempo. Então, você tem, em média, para cada 35 pessoas que querem passar em concurso, só uma vai passar. Meio triste, né? E tem mais um problema, né? Que me leva ao segundo mito. Não é uma fila. Você não tem pessoas estudando, as vagas vão aparecendo e elas vão entrando nas vagas. Você tem sempre novas pessoas entrando e você tem pessoas desistindo também e um ou outro passando, né? A minoria. Você viu lá, 1 para 35 é aprovado. E tem essa grande massa de gente aí. Mas, na verdade, não é uma massa homogênea. Se você avaliar quem realmente está disputando as vagas, é pouca gente. Eu acho que vocês são esses da direita aí. É verdade. Não é fila, não é qualquer um que vai passar. Não, infelizmente, eu acho que todos vocês vão passar porque vocês estão na elite da elite da elite. Sinceramente. É verdade. Eu estou falando isso sobre um aspecto estatístico mesmo. Para a pessoa estar aqui, isso já significa muito.
Eu acredito realmente que quem está preocupado em aprender a forma certa de passar é a pessoa que passa, porque é isso que a gente observa. Se eu ver colegas, tem um colega meu aqui, o Merson, está aqui, que trabalha comigo, a gente vê as pessoas que passam, elas têm um comportamento que é previsível. E esse comportamento é aprender a estudar, se avaliar e evoluir. Não é esperar, não é insistir. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, falam muito isso. E o número estatístico é o seguinte, 80% daquela massa toda, daqueles 12 milhões de pessoas que hoje estão estudando para concurso, nunca vão passar. Se todos eles estivessem aqui se preparando, eu tiraria a vantagem de vocês, mas ainda assim 80% não ia passar, é uma questão atuarial. Não tem vaga para todo mundo. Então, tirem isso da cabeça, você realmente precisa se diferenciar. Esse é um dos mitos que eu queria discutir. O próximo é outra coisa que eu acho que é um erro muito grave de quem está se preparando. A banca não é sua inimiga. A banca é sua amiga. O que a banca quer fazer? Qual que é o trabalho de uma banca examinadora? A banca quer separar o joio do trigo. É para isso que ela é paga. O órgão diz, eu quero gente que saiba esse tipo de coisa. Eu quero pessoas proficientes nessa informação. O que a banca faz? Ela cria questões que avaliem se as pessoas sabem ou não sabem aquele assunto, se elas são ou não são proficientes. E outra coisa, esse é um dos mitos, né, que é o tema dessa palestra, é um mito, se vende que a banca é inimiga, que a banca põe casca de banana, que a banca não anula a questão que está errada, etc. Mas esqueça isso. Para passar, você tem que amar as bancas. Eu amo as bancas, eu sei como elas pensam, que é muito a ver com o que o Vitor disse na palestra anterior. A banca, ela coloca padrões, não para confundir ninguém. Ela coloca padrões para saber quem sabe e quem não sabe. Eu preciso separar. Eu preciso de questões fáceis, eu preciso de questões médias, eu preciso de questões difíceis. Porque são poucas vagas. Tem 100 pessoas estudando para 2, 3 vagas, ele precisa separar. Como é que separa? Colocando questões difíceis. Ah, mas essa questão é uma pegadinha. O que é uma pegadinha? Pegadinha é uma questão que uma pessoa que não sabe acerta e uma pessoa que sabe erra. Isso é uma questão ruim. O que bancas boas fazem? Essas 4 aí. Coloquei as 4 principais. Se elas identificam que ela colocou um padrão numa questão que faz com que pessoas proficientes errem, elas tiram essa questão. Como é que ela faz isso? Existe uma teoria, chama teoria de resposta ao item, que é o que eu pesquiso. Teoria de resposta ao item. É basicamente o seguinte, você consegue dividir as pessoas num espectro de proficiência. Tem as pessoas que sabem muito, as pessoas que não sabem nada e tem a média. O que se espera de uma boa questão? Se espera... que eu deixei a minha piada para depois. Se espera que pessoas... quanto mais a pessoa saiba, que aumente a probabilidade dela acertar. Então, o que a banca faz no final? Ela mede, ela faz uma distribuição de frequência dos acertos da questão e ela analisa. Realmente o cara que acertou mais essa questão? Tipo, essa questão me ajudou a separar uma pessoa boa de uma pessoa não tão boa? Se isso aconteceu, ele repete esse padrão. E é por isso que as questões se repetem. Porque ele repete o padrão da questão que separa o joio do trigo. Ele faz isso, ele trabalha isso. Eu trabalhei, o meu orientador de mestrado é o responsável por essa área no CESP. Os caras ficam criando modelo para identificar isso o tempo inteiro. Eles trabalham. Vocês gostam de vocês, não parece. Mas eles gostam, eles querem que os bons... Não parece, mas é verdade. Muita gente reclama que você pensar assim, a maioria são pessoas que estão longe das vagas mesmo. A prova é feita para essa minoria. Não é feita para todo mundo. Por isso que todo mundo fica com essa sensação, porque a prova foi mal feita. Não é que a prova foi mal feita, é que ela não foi feita para você. Para você, não. É verdade. Um dia vocês vão gostar da banca, assim. Esse dia vai chegar, o dia que vocês vão passar. Se você sair da prova, você vai ver, nossa, que prova maravilhosa. Essa prova foi maravilhosa. A prova foi bem feita, olha que prova bem feita. A prova foi dentro do esperado, a prova está dentro do edital. Esses caras trabalham para isso, é o trabalho deles. E assim, eu conheço vários deles e eu tenho certeza que eles trabalham nesse sentido. Agora, como tudo, tem erro. Eles erram. Às vezes eles admitem os erros e anulam, às vezes não. Por questões diversas. Mas, de um modo geral, vocês podem ter certeza. As bancas, elas trabalham para melhorar as provas. Cada vez mais. Daqui a 10 anos, as provas de hoje são melhores que as de 10 anos atrás. As provas de daqui a 10 anos vão ser melhores ainda. Então, não tem como fugir. Vocês têm que amar esses caras aí. Até que a aprovação os separe, mas ame eles. Mas aí eu até botei aqui, não todas, né?
Essas bancas aí eu não sei nem se tem estatístico trabalhando, porque analisando o que eles fazem, desculpa se tem alguém que trabalhe lá ou que conheça alguém, não sei se já fizeram um concurso desses caras aí. Não sei se é em todo lugar que eles fazem esse trabalho estatístico sério. No CESP eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço quem faz. Que é o que geralmente é o mais injustiçado, que as pessoas mais detestam. Mas não é verdade. Esse camarada aí, Universa, IADES, não sei o que esses caras estão fazendo. Mas, em algum momento, a gente espera que exista uma lei de concurso e vá barrar esse tipo de atrocidade. Eu acredito que, no médio prazo, as provas vão ficar cada vez melhores e esse tipo de informação que vocês estão aprendendo aqui vai ficar cada vez mais relevante. Acredito mesmo nisso. E é isso, quando a banca ela acha uma pegadinha, essa questão é uma pegadinha, essa questão fez gente que estudou errar. Eles sabem quem estudou, porque eles sabem todas as suas questões, eles sabem cada uma das questões que você respondeu, eles sabem a sua nota na discursiva, se você chegou pelo menos no corte de ter essa redação discursiva, ele sabe quem é bom e quem não é. Então ele faz uma análise a posteriori, cara. Não existe uma irresponsabilidade. O trabalho é bem sério, isso eu posso garantir a vocês. Eu não trabalho lá, tá? Só para deixar claro. Não trabalho no CESP, nem poderia, mas eu tenho certeza, tenho convicção de que as provas do CESP estão a cada dia melhores, estão selecionando os melhores candidatos. Não é perfeito, nem nunca vai ser, mas com certeza está evoluindo. E isso é uma coisa que eu já comentei. A questão boa é a que separa o joio do trigo. Como é que ele faz isso? Ele coloca a questão de vários espectros, né, questões difíceis, questões fáceis. Quem vai errando questões fáceis, ele já sabe, esse cara não está. Ele tem o corte dele aqui, ele vai colocando questões em todo o caminho e bota questões além do que ele precisa para a pessoa passar. Porque aí ele consegue criar, de uma forma estatística, saber se você tem condições de passar ou não. Tem condições de ir para aquele órgão e se você é a pessoa mais preparada para estar naquele órgão. Então, esqueçam isso de ter raiva de banca. As bancas trabalham para ajudar quem estuda. E esse é o modelo que eles usam. Vocês não precisam entender, mas a ideia é a seguinte. A probabilidade de acertar uma questão, ela cresce à medida que você sabe. Isso é uma boa questão. Se por acaso eles criarem uma questão que alguém lá da direita, que são os melhores candidatos, acertem menos do que gente que está mais para trás, essa curva fica assim, ó, ela cresce e decresce. Para a questão funcionar, ela tem que crescer de forma monótona. Quanto mais você vai melhorando, maior a sua chance de acertar. Se isso não acontecer, ele percebe. E se isso acontecer, aumenta a chance dele anular a questão, para não interferir no resultado, que foi uma questão de fato mal feita. Então, fiquem tranquilos, estudem, aprendam a aprender, que se vocês souberem, a banca se esforça para capturar isso. Não é um empecilho, a banca não é o desafio, a não ser que sejam aquelas lá. Aí tem que segurar na mão de Deus mesmo. Mas faz parte também. Bom, aí eu chego no terceiro mito. Muita gente diz que você não deve chutar o que você não sabe. Mas por quê? Essa é a minha recomendação. Você vai entender por quê. Nunca, o seu Vitor disse também, nunca deixe uma questão em branco. Se ela for em japonês, se vire. Escreva o que você quiser. Mas não vai ter japonês porque tem um edital que, provavelmente, ela vai ser anulada, você não precisa se preocupar. Mas vamos supor que cai uma questão que não estava no edital. Você não deve se preocupar porque ela vai ser anulada, provavelmente. Mas vamos supor que esteja no edital, foi uma coisa que você achava que não ia cair. Tente fazer. Ah, mas eu não sei nada. Claro que sabe. Como é que tem uma prova que você está estudando há meses e você não sabe nada de qualquer assunto? Não sabe os princípios? Você sabe os princípios. Você tem bom senso, você sabe analisar se aquilo que está escrito faz sentido ou não faz. Porque eu posso estar falando sobre um assunto que, sei lá, falando sobre a minha sogra. Ninguém conhece a minha sogra aqui. Se eu falar qualquer coisa sobre ela, vocês não sabem, mas se eu falar que ela é mais nova que eu, a chance de ser errado é maior. Né? Ou que ela tem menos de 18 anos, aí provavelmente, com certeza, está errado. Mesmo que você não saiba quem é. Você sabe os princípios de uma sogra, de modo geral. Você tem uma ideia do que é isso. Mas aí vem alguém e fala isso aqui. Não, mas se eu fizer só as questões que eu tenho mais certeza, eu vou aumentar o meu percentual de acerto. Quais são as duas certezas que a gente tem na vida? Eu só tenho duas. E da morte eu tenho dúvida.
Os impostos. Os impostos eu acho bem difícil que um dia acabe, mas a morte eu tenho esperança. Mas ter certeza do que marcou é uma coisa que eu desconheço. Se eu fizer uma prova sobre a sua vida, você vai errar algumas questões. Ninguém tem certeza, não existe certeza. Existe o que você acredita, aquilo faz sentido, e aquilo que, nossa, isso não faz sentido. Mas certeza, só os impostos. A morte eu ainda tenho um pouquinho de dúvida. Mas hoje em dia todo mundo morre, que eu saiba. Mas essa ideia de que, eu vou pegar e responder as que eu tenho certeza. Quem nunca errou uma questão que tinha certeza? Nunca errou? Ah, tá. Não, porque se você tivesse certeza, é só você marcar se você sabe inverter o gabarito, se isso fosse possível. Não tem como. É impossível, você não tem certeza. Você erra questões que você acha que você sabe. Então, a falsa ilusão de que você tem certeza é uma coisa que atrapalha o seu resultado. O que você tem que resolver a prova é colocando o que você acha. Você acha que está certo? Parece que está certo, faz sentido. Isso aqui parece com as coisas que eu estudei, parece com um padrão que eu identifiquei enquanto eu estudei.